Cala a boca. As palavras atingiram-me como uma marretada e não era para menos. Sofia Azevedo, a bilionária que, ao que se dizia, tinha posto 50 mecânicos a fugir aterrorizados, estava ali, parada na porta da minha oficina, um sítio que mais parecia querer desabar a qualquer momento. Em 15 anos, ninguém lhe tinha falado assim. Nem o conselho de administração dela, nem os advogados, nem aquele executivo que ela esmagara numa aquisição hostil qualquer. Mas eu, Tiago Santos, um pai solteiro, falido com graxa nas unhas, e uma filha de 8 anos à espera lá em cima, não recuei um milímetro. O que aconteceu a seguir destruiria tudo o que nós dois tínhamos construído e criaria algo que nenhum de nós poderia ter sequer imaginado. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem, mas já se passaram alguns anos. Sabe, a memória prega-nos partidas. Há detalhes que se esbatem, outros que se tornam mais nítidos. Não sei bem se foi uma terça ou uma quarta-feira. Era sempre tudo uma confusão naquela altura. Mas o momento em que a Maserati entrou na minha vida, isso não esqueço. A Maserati quattroporte pérola, reluzente, gritou pelas ruas do bairro dos mecânicos da Póvoa de Varzim como uma bala embrulhada em couro italiano. Toda a gente a ouviu chegar. Aquele rugido inconfundível de um V8 biturbo. O tipo de motor que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 5 anos. Eu estava lá atrás, no escritório, a tentar ignorar a pilha de contas que me parecia uma sentença de morte. Não a vi chegar logo, mas soube que algo não estava bem quando o Francisco Costa, da oficina ao lado, o tipo que costumava trabalhar com o meu pai e era mais resingão que a minha avó, apareceu com uma cara branca. Tiago, a Maserati. É ela. Eu não precisei de perguntar mais nada. Já tinha ouvido as histórias, toda a gente tinha. A Sofia Azevedo era um desastre natural em saltos altos Louis Vuitton. Uns quantos meses antes, a dona Patrícia, uma cliente antiga, até comentara que o marido já não vinha cá. Ela disse que era porque o avô já não está cá para arranjar o carro. A Inês contara-me com aquela voz grave que me lembrava tanto o meu pai. O meu pai, Roberto. Já lá vão 8 meses. 8 meses desde o ataque cardíaco que o levou sem aviso. 8 meses a tentar manter um legado vivo enquanto tudo se desmoronava à minha volta. E de repente, lá estava eu, com as contas a apertar, a reputação em risco e a bilionária mais temida de Portugal na porta da minha humilde oficina. O cheiro a óleo de motor e a fumo da cidade entranhou-se nos meus pulmões enquanto a encarava. Ela tinha 42 anos, mas tudo nela parecia gritar poder intemporal. Um fato Chanel cor de creme que provavelmente valia mais do que a minha carrinha. Saltos vermelhos que lhe davam uns 10 centímetros extra à sua já imponente altura. O cabelo escuro, perfeito. A maquilhagem, impecável. Uma Birkin na mão que, eu sabia, custava mais do que o meu arrendamento. Mas foram os olhos dela que me paralisaram. Não estavam zangados. Estavam para lá do zangado. Eram os olhos de alguém que tinha passado 2 meses a ser desiludida por todos os especialistas da cidade. Os olhos de alguém que tinha sido dispensada, tratada com condescendência e enganada até que a raiva se tornara o seu estado normal. Isto supostamente é uma oficina mecânica. A voz dela era afiada, capaz de cortar. Porque mais parece um armazém com um letreiro. Respirei fundo. O meu pai tinha me ensinado a lidar com clientes difíceis. Bom dia, senhora. Sou o Tiago Santos. Em que posso ajudar? Pode começar por me dizer onde está o Roberto Santos. Disseram-me que era o único mecânico competente nesta cidade miserável. As palavras atingiram-me em cheio. Cada vez que alguém perguntava pelo meu pai, a ferida abria-se de novo. O Roberto era o meu pai. Faleceu há 8 meses. Eu é que giro a oficina agora. Sofia avaliou-me de alto a baixo. A análise foi instantânea. O veredito estava estampado na cara dela.
O seu pai, claro. Ela riu, mas não havia humor naquilo. Então, o lendário Roberto Santos morreu e o seu substituto é um miúdo que provavelmente ainda liga para a mãe quando não sabe como mudar um pneu? Tenho 34 anos, senhora. Totalmente certificado em veículos de luxo europeus. Treinei com o meu pai durante... Não me interessa o seu treino. Sofia cortou-me com um aceno de mão. O treino não significa nada. Os resultados é que importam. Quantas Maseratis já arranjou? Reparações completas, não mudanças de óleo. Hesitei. A honestidade tinha me sido incutida desde a infância. O meu pai dizia que a reputação de um mecânico era construída na confiança. E a confiança era construída na verdade. Esta seria a minha primeira reparação completa de uma Maserati. Perfeito! Sofia atirou as mãos ao ar. Absolutamente perfeito. Já gastei 400 mil euros em 50 mecânicos diferentes que juraram que sabiam o que estavam a fazer. Por que não adicionar mais um falhanço à lista? 400 mil? Teria eu um problema de audição? Sim, 400 mil euros. O concessionário oficial da Maserati, os especialistas em importação europeus chiques, a oficina de competição que cobra 500 euros por hora, todos eles pegaram no meu dinheiro e não conseguiram nada. Ela começou a andar de um lado para o outro, os saltos a estalarem no passeio como tiros. O concessionário culpou o meu estilo de condução. O especialista em importação disse que eu provavelmente estava a imaginar os problemas. 3 mecânicos diferentes sugeriram que eu deveria mandar o meu marido tratar disto. Ela virou-se para mim. Não tenho marido. Tenho uma empresa que vale 2 mil milhões de euros que construí do zero. Mas aparentemente sou demasiado mulher para perceber o que se passa com o meu próprio carro. Eu fiquei imóvel ao ouvir. Então, aqui estou eu, o mecânico número 51, e o senhor está a dizer-me que nunca sequer trabalhou numa Maserati antes? Ela aproximou-se, perto o suficiente para eu ver a exaustão por trás da raiva. Dê-me uma razão para eu não ir direto para a próxima oficina e perder o meu tempo lá. Encarei-a nos olhos. Algo mudou no meu peito. Talvez fosse a menção do meu pai. Talvez fossem as contas à espera na minha secretária. Talvez fosse a Inês lá em cima a acreditar em mim, mesmo quando mais ninguém acreditava. Porque não lhe cobro nada a menos que a conserte. Sofia pestanejou. O quê? Ouviu bem. Se eu resolver o problema, paga-me um preço justo. Se eu falhar, não me deve nada, nem mesmo pelo meu tempo. Isso é ridículo. Ninguém oferece termos assim. Eu ofereço. Por quê? Onde está a armadilha? Respirei fundo. Se ia arriscar tudo, o melhor era ser honesto. Preciso deste trabalho. Estou há 3 semanas de perder esta oficina, de perder tudo o que o meu pai construiu. Tenho uma filha lá em cima que pensa que eu consigo fazer tudo. E todos os dias tenho um medo terrível de lhe provar o contrário. Gesticulei para a Maserati. A senhora tem um carro que ninguém consegue arranjar. Eu tenho umas capacidades em que ninguém vai confiar. Talvez nos possamos ajudar. Sofia encarou-me. A raiva nos olhos dela vacilou. Algo mais apareceu por trás. Algo que quase parecia reconhecimento. Ou é muito corajoso, ou muito estúpido. Provavelmente ambos, respondi. O meu pai costumava dizer que essa é a maldição da família Santos. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Carros passavam na rua atrás de nós. Um pardal cantou numa árvore próxima. O motor da Maserati estalava suavemente enquanto arrefecia. 1 semana. A voz de Sofia era diferente agora. Ainda dura, mas menos afiada. Tem 7 dias. Se não a tiver arranjado até lá, devolve-me o carro e eu encontro o mecânico número 52. Justo. Venho todos os dias às 6 da tarde para verificar o progresso. Quero relatórios detalhados, sem jargão técnico para me confundir, sem desculpas vagas. Percebido. Percebido. Sofia meteu a mão no carro e tirou uma pasta de couro grossa. Isto é tudo. 50 diagnósticos,
50 faturas, 50 teorias diferentes sobre o que está errado. Ela empurrou-a para mim. Talvez o senhor encontre algo que todos eles falharam. Ou talvez seja apenas o falhanço número 51. Veremos. Peguei na pasta. Era pesada. Meses de frustração comprimidos em papel e tinta. Sofia entregou-me as chaves. Os dedos dela roçaram na minha palma. Não me chame senhora. Faz-me sentir velha. O meu nome é Sofia. Tiago. Sei, já disse. Ela virou-se para a rua para chamar um táxi. E Tiago, se danificar o meu carro, eu destruo. Fui advogada corporativa antes de ser investidora. Acabei com carreiras. Levei empresas à falência. Não me teste. Não vou danificar o seu carro. Veremos. Um táxi parou. Sofia entrou sem olhar para trás. A porta bateu. O táxi desapareceu no trânsito. E eu fiquei sozinho no passeio com uma Maserati Pérola e 7 dias para fazer o impossível. Comecei por ler cada fatura, cada relatório de diagnóstico, cada teoria de cada mecânico que tinha pegado no dinheiro da Sofia e falhado. A pasta era um cemitério de palpites. Concessionário oficial da Maserati. Falha no sistema de injeção direta. Substituídos todos os injetores. 85 mil euros. Especialista em importação europeia. Mau funcionamento da ECU. Reprogramação completa. 60 mil euros. Oficina de competição. Fuga de pressão no turbocompressor. Substituídos ambos os turbos. 95 mil euros. A lista continuava. Bomba de combustível, sensores de oxigênio, módulo de controle da transmissão, cablagem, corpo do acelerador. Cada mecânico tinha encontrado algo diferente. Cada mecânico estava confiante de que tinha resolvido o problema. Cada mecânico estava errado. Fechei a pasta e fui até a Maserati. Não toquei em nada, apenas olhei. O compartimento do motor estava cheio de peças novas, injetores brilhantes, turbos novos, sensores por todo o lado. Este motor tinha sido praticamente reconstruído nos últimos 2 meses. E isso deu-me a minha primeira pista real. Se tinham substituído quase tudo, e o problema ainda existia. Então o problema não era uma peça avariada. Era algo mais. Algo no próprio sistema. Algo em como todas aquelas peças novas estavam a comunicar umas com as outras. A voz do meu pai ecoou na minha memória. Um carro é uma conversa, filho. Cada peça está a falar. O teu trabalho é ouvir. Eu ainda estava a ouvir quando a Inês desceu. Pai, já são quase 7. Não fizeste o jantar. Levantei o olhar. A oficina tinha escurecido à minha volta. Estava a estudar há horas. Desculpa, querida. Perdi a noção do tempo. Inês aproximou-se da Maserati. Os olhos dela arregalaram-se. Este é o carro mais bonito que já vi. Pertence a uma cliente muito importante. Está avariado? Sim. Muitas pessoas tentaram arranjá-lo e não conseguiram. Inês inclinou a cabeça. Aquele gesto que herdara do meu pai. Mas tu consegues arranjá-lo, não consegues, pai? Olhei para a minha filha, para os olhos dela cheios de confiança, para a fé absoluta que ela tinha em mim. Vou fazer o meu melhor. É isso que o avô sempre dizia. Ele dizia que fazer o nosso melhor era tudo o que se podia fazer. Inês sorriu. Acredito em ti, pai. Ela abraçou-me, segurei-a com força. Lá fora, a cidade continuava o seu movimento interminável. Trânsito e barulho, e milhões de pessoas a viver as suas vidas. Ninguém sabia que dentro de uma pequena oficina de automóveis, um pai solteiro desesperado estava a encarar um problema impossível. Mas a Inês sabia, a Inês acreditava. E às vezes a crença era suficiente para começar. No dia seguinte, cheguei à oficina às 5 da manhã. Trabalhei metodicamente, limpando cada conector elétrico no compartimento do motor, verificando cada ponto de massa, testando cada fio com o meu multímetro. Trabalho tedioso, trabalho lento,
O tipo de trabalho que a maioria dos mecânicos saltava porque não gerava horas faturáveis. Mas o meu pai tinha me ensinado que a base importava, que os atalhos levavam a devoluções, que fazer algo direito exigia paciência. Às 8, fiz uma pausa para preparar a Inês para a escola, fiz o pequeno almoço, levei-a à paragem de autocarro, acenei até o autocarro amarelo desaparecer. Depois, voltei a Maserati. Às 10, ouvi saltos a bater no cimento. Sofia parou à porta da oficina, de braços cruzados, expressão ilegível. Começou cedo. Deslizei para fora de debaixo do carro. Queria aproveitar ao máximo o tempo. Não me notificou. Eu disse especificamente que queria relatórios sobre tudo o que estava a fazer. Estava a limpar as ligações elétricas. Não é emocionante, mas é necessário. Não me interessa se é emocionante. Interessa-me estar informada. A voz dela subiu ligeiramente. É assim que planeia operar? Fazer o que quiser sem comunicar? Ia atualizá-la às 6, como combinamos. O acordo era para relatórios detalhados. Isso significa que, quando algo acontece, quero saber. Respirei fundo. Tinha dormido 4 horas. Não tinha tomado o pequeno almoço. Tinha estado a trabalhar desde antes do amanhecer num problema que tinha derrotado 50 mecânicos, para uma mulher que já me estava a tratar como o falhanço número 51. Algo estalou. Sofia. A minha voz estava diferente, mais dura. O quê? Cala a boca. As palavras caíram como pedras em água parada. A boca da Sofia abriu-se, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Em 15 anos de negócios, ninguém lhe tinha falado assim. Ela tinha feito os CEOs gaguejar desculpas. Tinha reduzido advogados às lágrimas. Tinha construído uma reputação como alguém que não se contrariava em circunstância alguma. E eu, este mecânico em dificuldades, pai solteiro numa oficina a morrer, tinha acabado de lhe dizer para se calar. O senhor acabou de... Sim, acabei. Levantei-me completamente, encarei-a diretamente e vou dizer-lhe mais uma coisa, por favor, ouça. O rosto da Sofia alternou entre raiva, choque e algo mais. Algo que quase parecia curiosidade. Tenho estado a trabalhar no seu carro desde as 5 da manhã. Não dormi bem porque estava a pensar no problema. Preparei a minha filha para a escola. Levei-a à paragem do autocarro e depois voltei para aqui e continuei a trabalhar. Aproximei-me. Não lhe cobrei um cêntimo. Peguei num caso que 50 especialistas não conseguiram resolver. Estou a apostar o meu tempo, a minha oficina e o futuro da minha filha na minha capacidade de a ajudar. E a senhora entra aqui a gritar comigo porque não a chamei para relatar que estava a limpar conectores. O maxilar da Sofia apertou-se. Tenho o direito de saber. Tenho o direito de ser informada. Não tenho o direito de me abusar. A minha voz estava firme, controlada. Mas havia fogo por baixo. Compreendo que esteja frustrada. Compreendo que 50 mecânicos a tenham desiludido. Compreendo que gastou uma fortuna e não obteve nada. Mas eu não sou esses 50 mecânicos. E não serei o seu saco de pancada. Silêncio. A oficina parecia muito parada, muito quieta. Se quer que eu trabalhe no seu carro, continuei, então precisa de me tratar como um profissional, não como uma empregada que procura uma desculpa para despedir. Manterei a senhora informada. Explicarei o que estou a fazer e por quê, mas não o farei enquanto me estão a gritar. Sofia encarou-me. A expressão dela era impossível de ler. Depois, algo inesperado aconteceu. Os ombros dela caíram, a tensão no rosto dela diminuiu. Ela caminhou até a velha cadeira de plástico no canto da oficina e sentou-se pesadamente. O senhor tem razão. Pestanejei. O quê? Eu disse, o senhor tem razão. Sofia esfregou os olhos. Sem a armadura da raiva, ela de repente parecia exausta. Tenho sido horrível, não só consigo, mas com toda a gente. Tornei-me alguém que não reconheço. Ela olhou para mim. Sabe o que é ser ignorada?
Ter pessoas a assumir que é estúpida por causa da sua aparência. Fui tratada com desdém por todos os mecânicos desta cidade. Eles sorriem e acenam e cobram-me uma fortuna, e depois tratam-me como se estivesse a imaginar coisas quando o problema não desaparece. Não respondi, apenas ouvi. O concessionário disse-me que as mulheres conduzem de forma demasiado agressiva. 3 mecânicos sugeriram que eu mandasse um homem para lidar com isso. Construí uma empresa de 2.000 milhões de euros do zero, e estas pessoas trataram-me como uma dona de casa histérica que não percebe de carros. A voz dela falhou ligeiramente. Então, sim, desenvolvi uma atitude. Comecei a atacar primeiro porque estava cansada de ser atacada. Tornei-me a cliente difícil porque ser difícil era a única forma de ser levada a sério. Ela levantou-se e caminhou até onde eu estava. Mas o senhor tem razão. Estou a sabotar-me. Estou tão habituada a lutar que não consigo parar, mesmo quando alguém está a tentar ajudar. Ela estendeu a mão. Podemos recomeçar, por favor? Olhei para a mão dela, para o rosto, para a exaustão, para a frustração e para algo quase como esperança nos olhos dela. Agarrei a mão dela. Sou Tiago Santos, pai solteiro, mecânico em dificuldades. Não tenho ideia se consigo arranjar o seu carro, mas vou dar tudo o que tenho. Sofia Azevedo, bilionária por acaso, desastre profissional em relacionamentos pessoais. Prometo parar de lhe gritar. Apertamos as mãos. Agora, disse Sofia, diga-me o que realmente encontrou. Peguei no meu caderno. Venha ver isto. Acho que sei porque 50 mecânicos não conseguiram arranjar o seu carro. Estavam todos a resolver o problema errado. Levei Sofia ao capô aberto da Maserati. O compartimento do motor brilhava sob as luzes da oficina, cada componente visível. Olhe para isto, disse apontando para os injetores. Novinhos em folha. Vê como ainda tem aquele brilho de fábrica? Sofia inclinou-se. O concessionário substituiu esses. 85 mil euros. Agora olhe aqui. Apontei para os turbocompressores. Também novos, sem riscos, sem marcas de desgaste, nada. A oficina de competição, 95 mil euros. Bomba de combustível nova. Sensores de oxigênio novos. Metade da cablagem foi substituída. Afastei-me. Sofia, nos últimos 2 meses, este motor foi praticamente reconstruído peça por peça, parte por parte. Então, isso não é bom? Seria se o problema fosse uma peça variada, mas substituíram quase tudo e o problema ainda lá está. Isso diz-me algo crucial. Os olhos da Sofia semicerraram-se. O problema não é mecânico. Exatamente. Senti uma centelha de excitação. Ela compreendia. O problema está no software, no cérebro do computador. Mas o concessionário reprogramou o computador. Disseram que isso ia repor tudo. Reprogramaram-no com o software de fábrica, mas não limparam a memória adaptativa. Peguei no meu caderno, virando para uma página cheia de diagramas. O computador deste carro aprende como se conduz. Faz milhares de pequenos ajustes com base nos seus hábitos, no combustível que usa, no clima, em tudo. Com o tempo, constrói um perfil, como um algoritmo de aprendizagem. Exatamente. Disse que o problema começou depois da revisão dos 40 mil quilômetros, certo? Sofia acenou lentamente com a cabeça. O carro estava bem antes disso. Perfeito, na verdade. Eu fui buscá-lo depois da revisão e senti logo que algo não estava bem. Algo aconteceu durante essa revisão. Talvez um sensor tenha sido desligado e religado incorretamente. Talvez tenham redefinido algo que não deviam. O que quer que tenha sido, o computador detetou um problema e começou a compensar. Mas depois corrigiram o problema original. Certo? Substituíram a peça, mas o computador não soube disso. Continuou a compensar um problema que já não existia. E essas compensações criaram novos sintomas.
Então o próximo mecânico viu esses sintomas, diagnosticou um problema diferente e substituiu outra peça. O rosto da Sofia mudou à medida que a compreensão surgia. E o computador aprendeu com isso também e compensou de novo, criando novos sintomas, levando a outro diagnóstico, outra substituição, outra ronda de aprendizagem. Fechei o caderno. 50 mecânicos, 50 diagnósticos, 50 peças novas. E o computador absorveu tudo isso, construindo camada após camada de suposições erradas. É como um trauma, Sofia disse suavemente. A ferida original curou, mas a resposta à ferida tornou-se o novo problema. Olhei para ela. É exatamente isso. Então, o que fazemos? Temos de limpar tudo. Não apenas reprogramar o computador. Temos de apagar toda a memória adaptativa, todo o comportamento aprendido, toda a compensação. Repômo-lo para o zero de fábrica e depois ensinamos a funcionar corretamente do zero. Pode fazer isso? Hesitei. Esta era a parte que eu estava a recear. O software oficial da Maserati custa 5.000 € pela licença. Não tenho esse dinheiro. Sofia procurou a mala. Eu compro. Não é assim tão simples. A licença está ligada às credenciais do concessionário. Não se pode comprar apenas como particular. Respirei fundo. Mas conheço alguém que pode ajudar. Um amigo da escola técnica que trabalha no turno da noite no concessionário da Maserati. Ele tem acesso ao software. Ele pode vir aqui? Não pode sair do posto, mas talvez me deixe emprestar o computador portátil extraoficialmente. Sofia observou-me. Está a falar de fazer algo não totalmente legal. Estou a falar de pedir emprestado equipamento a um amigo para ajudar uma cliente. É uma área cinzenta. Áreas cinzentas. Um pequeno sorriso cruzou o rosto da Sofia. Passei 15 anos como advogada corporativa. Sei tudo sobre áreas cinzentas. Isso é um problema? É refrescante, na verdade. Poderia ter mentido. Poderia ter me dito que tinha todo o equipamento de que precisava. Em vez disso, está a ser honesto sobre as limitações. Ela fez uma pausa. Respeito isso. Senti algo a mudar entre nós. A tensão adversa de antes estava a desvanecer-se, substituída por algo que parecia quase uma parceria. Ligo ao Diogo esta noite. Se ele concordar, posso fazer o reset amanhã. Mas há mais do que apenas limpar o computador. O que mais? Depois do reset, tenho de fazer o que se chama um ciclo de aprendizagem. Conduzo o carro por cerca de 50 quilômetros de uma forma muito específica. Acelerações suaves, velocidades diferentes, cargas de motor diferentes. Isso ensina o computador como todas as peças novas se comportam. Nenhum dos outros mecânicos mencionou algo assim porque leva tempo, horas de condução cuidadosa. Não se pode faturar isso da mesma forma que se fatura a substituição de uma peça. Dei de ombros. A maioria das oficinas quer soluções rápidas. Soluções rápidas geram receitas rápidas. Sofia ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz dela era diferente, mais suave. O meu pai era mecânico. Pestanejei. O quê? Ele tinha uma pequena oficina em Gaia. Nada chique, apenas trabalho honesto para pessoas honestas. Ela olhou para a Maserati com uma expressão que eu não conseguia ler. Ele morreu quando eu tinha 17 anos. Ataque cardíaco. Sem aviso. Um dia estava a ensinar-me a mudar o óleo. No dia seguinte tinha desaparecido. Lamento. Ele teria gostado do senhor. Ele sempre dizia a mesma coisa que acabou de dizer, que a maioria dos mecânicos queria soluções rápidas, porque as soluções rápidas pagavam melhor. O maxilar da Sofia apertou-se. Tornei-me advogada porque queria poder. Queria nunca mais me sentir impotente. Mas às vezes pergunto-me como teria sido a minha vida se tivesse seguido o caminho dele. A oficina parecia muito silenciosa, muito parada. É por isso que conduz uma Maserati? Perguntei suavemente. Sofia olhou para mim com um olhar cortante. Depois a expressão dela suavizou-se.
O meu pai tinha uma fotografia na parede, uma Maserati vermelha dos anos 60. Nunca tinha visto uma pessoalmente, mas achava que era o carro mais bonito alguma vez feito. Costumava brincar que quando fizesse o primeiro milhão, comprava uma. Ele nunca fez o primeiro milhão. Não, nunca fez. Sofia tocou suavemente na guarda-lamas da Maserati. Quando fiz o meu primeiro milhão, comprei este carro. Pensei, pensei que de alguma forma ele saberia, que de alguma forma estaria orgulhoso. Compreendi então. A Maserati não era apenas um carro. Não era sequer apenas um símbolo de sucesso. Era uma ligação a um pai que ela tinha perdido. Uma forma de honrar um sonho que ele nunca chegou a concretizar. Exatamente como esta oficina era a minha ligação ao meu próprio pai. Vou arranjar o seu carro, Sofia. Ela olhou para mim. Parece muito certo. Estou, porque isto já não é apenas um trabalho, é pessoal. Sofia manteve o meu olhar por um longo momento. Algo passou entre nós. Uma compreensão que ia além de cliente e mecânico. 6 horas amanhã? Ela perguntou. 6 horas. Ela caminhou em direção à porta, depois parou. Tiago. Sim. Obrigada por me ter dito para me calar. Eu precisava de ouvir isso. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Naquela noite, liguei ao Diogo. Queres pedir emprestado o computador de diagnóstico? Tiago, isso é o meu emprego. Estás a pedir-me para arriscar. Eu sei, não te pediria se não fosse importante. Quão importante? Olhei para as contas na minha secretária, para a fotografia do meu pai na parede, para o teto, sabendo que a Inês dormia logo acima de mim. Importante o suficiente para que, se eu não fizer isto, perca a oficina, perca tudo o que o meu pai construiu. Silêncio na linha. Diogo, nunca te pedi nada. Nem uma única vez em 15 anos, mas estou a pedir agora. Mais silêncio, depois um longo suspiro. Trabalho no turno da noite amanhã, das 10 da noite às 6 da manhã. Posso deixar o computador no meu cacifo. Tu apanhas às 11 e devolves até às 5. Isso dá-te 6 horas. É o suficiente. Se alguém descobrir, nós dois vamos para o fundo. Ninguém vai descobrir. É melhor teres razão, Santos. É melhor teres a maldita razão. A linha desligou. Sentei-me na escuridão do escritório do meu pai, o peso da aposta a oprimir-me. Se isto funcionasse, salvaria a oficina, salvaria a minha reputação, daria a Inês a estabilidade que ela merecia. Se falhasse, perderia tudo. E o Diogo também perderia o emprego. Sem pressão. Subi as escadas para ver a Inês. Ela estava a dormir, o coelho de peluche debaixo do braço, a respiração suave e constante. Vou fazer isto funcionar, querida, sussurrei. Prometo. Não dormi naquela noite, não conseguia. Em vez disso, sentei-me com os antigos manuais técnicos do meu pai, a estudar tudo o que conseguia encontrar sobre sistemas de gestão, de motor da Maserati, a preparar-me para um procedimento que nunca tinha feito antes, num carro em que nunca tinha trabalhado antes, para uma cliente que tinha derrotado 50 mecânicos antes de mim. Apenas mais uma terça-feira na família Santos. O dia seguinte passou num borrão de preparação. Limpei cada conector restante, verifiquei cada ponto de massa 2 vezes, verifiquei todas as leituras dos sensores. Queria tudo perfeito antes do reset. A Inês chegou da escola às 3h30. Encontrou-me debaixo da Maserati a verificar algo pela 15ª vez. Pai, vais arranjar o carro bonito hoje? Hoje à noite, querida. Tenho de fazer algo especial esta noite. Posso ajudar? Deslizei para fora de debaixo do carro. O rosto ansioso da minha filha apertou-me o coração. Desta vez não, querida. Mas podes ajudar sendo muito boazinha hoje à noite. A dona Margarida da porta ao lado vai ficar contigo enquanto eu trabalho até tarde. A senhora que cheira a bolachas? Essa mesma.
Está bem. A Inês fez uma pausa. Pai? Sim? A senhora do carro, aquela que estava a gritar ontem. Tensionei-me. O que tem ela? Ela veio enquanto estavas na casa de banho. Não me viu, mas eu via a olhar para a fotografia do avô na parede. Aquela onde ele me está a segurar quando eu era bebê. Ela fez isso? Sim, e pai. A voz da Inês baixou a um sussurro, como se estivesse a partilhar um segredo. Ela estava a chorar. Não sabia o que dizer. Acho que ela está triste, continuou a Inês. Como nós ficamos tristes quando o avô morreu. Acho que ela precisa de um amigo. Das bocas das crianças. Talvez tenhas razão, querida. Tu devias ser amiga dela, pai. O avô sempre disse que a melhor maneira de arranjar algo partido é preocuparmos-nos com isso. Puxei a minha filha para um abraço. Quando é que ficaste tão sábia? Aprendi a observar-te a ti e ao avô. Às 6, Sofia chegou. Parecia diferente hoje, menos protegida. Usava jeans e uma blusa simples em vez do seu habitual fato de designer. O cabelo estava preso num rabo de cavalo, sem a pintura de guerra da maquilhagem profissional. Parecia mais jovem, mais humana. Parece cansado, disse ela. Não dormi. A estudar. A preocupar-me. Sofia quase sorriu. Honesto como sempre. Ela olhou para a Maserati. Estamos prontos? Quase. Vou buscar o software às 11 desta noite. O reset vai demorar algumas horas. Depois tenho de fazer o ciclo de aprendizagem. Se tudo correr bem, deve ter o seu carro de volta pela manhã. E se tudo não correr bem? Encarei-a nos olhos. Então terei desperdiçado a sua semana e pode encontrar o mecânico 52. Isso não vai acontecer. Como sabe? Porque se importa. Sofia disse simplesmente, como quem afirma um facto óbvio. Lidei com 50 mecânicos. Nenhum deles se importava com nada, exceto em ser pago. O senhor importa-se em fazer as coisas bem. O meu pai costumava dizer que a preocupação era a diferença entre um mecânico e um artista. Ele parece ter sido um homem inteligente. Foi o melhor homem que alguma vez conheci. Sofia acenou lentamente com a cabeça. Então criou um bom filho. As palavras atingiram-me mais do que eu esperava. A garganta apertou-se. Devo ir, disse Sofia. Deixá-lo preparar-se. Mas Tiago... Sim. Ligue-me quando estiver feito. Não importa a hora, quero saber. Ligarei. Ela começou a sair, depois virou-se. Fiz algo hoje. Algo que não faço há 15 anos. O quê? Tirei o dia de folga. Sem reuniões, sem chamadas, sem e-mails. Ela sorriu e isso transformou o rosto dela. Fui ao parque e vi as pessoas a empinar papagaios e pensei no meu pai, na fotografia na parede dele, em todos os sonhos que ele teve e que nunca chegou a concretizar. Eu esperei e percebi uma coisa. O meu pai teria tido orgulho em mim, não por causa do dinheiro ou da empresa ou de nada disso. Ele teria tido orgulho porque eu nunca desisti, porque continuei a lutar mesmo quando tudo estava contra mim. Ela fez uma pausa. Exatamente como o senhor está a lutar agora. Sofia, arranje o seu carro. Tiago, não por mim, por ambos os nossos pais. Ela saiu. Às 11 fui de carro ao concessionário da Maserati. Diogo encontrou-me na entrada de funcionários, parecendo nervoso. 6 horas, nem um minuto a mais. Eu sei, e se alguém perguntar, nunca estiveste aqui. Eu nunca estive aqui. Diogo entregou-me a mala do computador portátil. Boa sorte, Santos. Espero que o que quer que estejas a fazer valha a pena. Vale. Conduzi de volta à oficina mais depressa do que devia. Cada minuto contava agora. Liguei o computador portátil à porta de diagnóstico da Maserati. O software oficial da Maserati carregou, mostrando ecrãs que só tinha visto em vídeos de formação antes. As minhas mãos tremiam. Ok, pai. Sussurrei para uma oficina vazia.
Guia-me nisto. Comecei o processo. Primeiro retirei todos os códigos de erro armazenados na memória do computador. Não apenas os códigos ativos, mas os históricos. O ecrã encheu-se de dados. Mais de 200 erros armazenados, falhas que tinham sido registradas e supostamente corrigidas, mas nunca verdadeiramente limpas. Cada erro representava uma camada de confusão, um sintoma que um mecânico tinha perseguido, uma peça que tinha sido substituída, uma compensação que o computador tinha aprendido. 200 fantasmas a assombrar este motor. Eu limpei-os todos. De seguida, acedi à memória adaptativa, às tabelas de aprendizagem, aos ajustes de mistura de combustível, às curvas de resposta do acelerador, aos mapas de pressão do turbo, todos corrompidos, todos errados, todos carregando os erros acumulados de 50 reparações falhadas. Limpei tudo. O computador foi redefinido para o zero de fábrica. Uma folha em branco, um cérebro infantil à espera de ser ensinado. Eram 3 da manhã quando terminei o trabalho de software. Agora vinha a parte difícil. Liguei a Maserati. O motor rugiu, suave e potente, mas incerto. Sem os seus comportamentos aprendidos, estava a funcionar puramente na programação base. Bom o suficiente para se mover, mas não otimizado. Saí da oficina e para as ruas vazias. O ciclo de aprendizagem tinha de ser preciso. 5 minutos de aquecimento ao ralenti, 10 minutos de condução suave abaixo dos 45 km por hora, aceleração gradual até 80, manter velocidade constante, desacelerações suaves, sem movimentos bruscos, sem condução agressiva. Ensinar o computador a comportar-se corretamente. Conduzi pela cidade adormecida, passando por lojas fechadas e casas escuras, pelo parque onde a Sofia tinha visto papagaios voar mais cedo naquele dia, pela paragem do autocarro onde levava a Inês todas as manhãs. A Maserati ronronava debaixo de mim, aprendendo, adaptando-se, tornando-se o que deveria ser. Às 4h30, voltei à oficina. 50 quilômetros completos. O ciclo de aprendizagem feito. Liguei o computador portátil mais uma vez. Verifiquei os novos dados. Cada leitura estava no verde. Cada sistema a funcionar dentro dos parâmetros perfeitos. Às 4h45, arrumei o computador portátil e voltei para o concessionário. Diogo estava à espera. Feito. Feito. Funcionou? Sorri. Acho que sim. Achas? Só há uma maneira de ter a certeza. A proprietária tem de conduzir. Diogo abanou a cabeça. És louco, Santos. Sabes que isso é de família. Cheguei a casa ao nascer do sol. A Inês ainda dormia. A dona Margarida tinha deixado um bilhete a dizer que tudo tinha corrido bem. Sentei-me à secretária do meu pai, peguei no telemóvel. O meu polegar pairava sobre o número da Sofia. E se eu estivesse errado? E se o problema persistisse? E se tivesse arriscado tudo por nada? Fiz a chamada. Olá. A voz da Sofia estava alerta. Ela também não tinha dormido. Está feito, e acho que o arranjei, mas precisa de o conduzir para ter a certeza. Estou a caminho. 20 minutos depois, Sofia parou num táxi. Usava as mesmas roupas de ontem. O cabelo estava despenteado. Os olhos vermelhos de insônia. Olhou para a Maserati como se fosse um tigre que pudesse morder. As chaves estão lá, disse eu. Ligue-o. Sofia caminhou até o carro, abriu a porta, sentou-se no lugar do condutor. Virou a chave. O motor arrancou com um rugido perfeito. Suave, potente, sem hesitação, sem irregularidade. Via agarrar o volante. Vi os nós dos dedos dela ficarem brancos. Conduza, disse eu. Dê uma volta ao quarteirão. Vá para a autoestrada se quiser. Force-o. Sofia olhou para mim pela janela aberta. Os olhos dela estavam úmidos. Entre. O quê? Entre no carro, Tiago. Quero que esteja lá quando eu descobrir.
Subi para o banco do passageiro. O couro era macio debaixo de mim. O interior cheirava a luxo e a possibilidade. Sofia saiu da oficina e para a rua. Conduziu devagar no início, testando, esperando que os sintomas familiares aparecessem. Não apareceram. Acelerou. O motor respondeu instantaneamente, sem hesitação, sem perda de potência. Entrou na autoestrada, subiu o velocímetro. 110, 130, 150. A Maserati voava. Nunca fez isto, sussurrou Sofia. Nem uma única vez desde que o problema começou. Sempre hesitava a alta velocidade. Continue a conduzir. Ela continuou. Durante 30 minutos, ela forçou o carro através de todos os testes em que conseguiu pensar. Aceleração forte, travagem forte, trânsito para e anda na saída. Uma subida íngreme perto do parque. A Maserati teve um desempenho impecável. Quando voltamos à oficina, Sofia estava a chorar. Não as lágrimas de raiva e frustração que ela tinha escondido durante meses. Estas eram diferentes. Alívio, alegria, gratidão. O senhor conseguiu, disse ela. Conseguiu mesmo. Nós conseguimos. A senhora disse-me a verdade sobre o que estava a acontecer. Foi isso que fez a diferença. Sofia desligou o motor, sentou-se em silêncio por um momento. Tiago. Sim. Quanto lhe devo? Fiz um cálculo rápido. 20 horas de trabalho. Normalmente eu cobraria 75 euros por hora para carros de luxo europeus. 1.500 euros. Sofia riu. Uma risada real, plena e genuína. Está a brincar. Essa é a minha tarifa. A minha tarifa é um assalto a seu favor. Ela pegou no talão de cheques. Gastei 400 mil euros em 50 mecânicos que não fizeram nada. O senhor gastou 2 dias e realmente arranjou. Eu só quero um preço justo por um trabalho justo. Sofia escreveu algo no cheque. Rasgou-o. Entregou-mo. Olhei para o número. 100 mil euros. Sofia, não posso aceitar isto. Pode e vai. A voz dela era firme. É isto que o seu trabalho vale. Não por causa das horas, mas por causa do resultado. Por causa da integridade. Porque me disse para me calar quando eu precisava de ouvir isso. É demais. Não é suficiente. Sofia estendeu a mão e fechou os meus dedos à volta do cheque. Pegue. Pague o seu arrendamento. Compre algo bonito para a sua filha. E saiba que ganhou cada cêntimo. Olhei para o cheque. 100 mil euros. Suficiente para salvar a oficina. Suficiente para pôr as contas em dia. Suficiente para dar a Inês a segurança que ela merecia. Há mais uma coisa, disse Sofia. Quero que seja o meu mecânico exclusivo. Cada revisão, cada reparação, só o senhor. Sofia. E vou recomendá-lo a toda a gente que conheço. O senhor vai estar muito ocupado muito em breve, Tiago Santos. Espero que esteja pronto. Pensei no meu pai. No legado que eu tinha tido medo de perder. Na Inês lá em cima a acreditar em mim, mesmo quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Estou pronto. Sofia sorriu. Bom, porque isto é apenas o começo. Sofia cumpriu a promessa. Em 2 semanas eu tinha 6 carros de luxo na minha oficina. Um sócio da empresa de investimentos da Sofia trouxe o seu Mercedes Classe S com problemas elétricos que 3 oficinas não conseguiram resolver. Encontrei o problema em 2 horas. Um módulo de controlo da porta defeituoso estava a enviar sinais errôneos por todo o sistema. 8 mil euros. Cliente satisfeito. Uma juíza federal, amiga da Sofia dos tempos de advogada, trouxe o seu Porsche Cayenne, consumo excessivo de óleo que 2 concessionários tinham desconsiderado como normal. Descobri que o sistema PCV estava entupido, criando acumulação de pressão na caixa do cárter. 12 mil euros. Outra cliente satisfeita. Depois veio um CEO de tecnologia com uma Ferrari que fazia ruídos estranhos a alta velocidade.
Um cirurgião reformado com um Bentley que não pegava em tempo frio. Um gestor de fundos de cobertura com uma Lamborghini que tinha estado em 7 oficinas sem resolução. Arranjei-os a todos. O dinheiro entrou. Paguei o arrendamento em atraso, pus as contas em dia, fiz os pagamentos de equipamento em que o meu pai tinha ficado para trás. Comprei sapatos novos para a Inês para a escola, abri uma conta poupança para os seus aparelhos. Pela primeira vez em 8 meses, Tiago Santos conseguia respirar. Mas algo mais estava a acontecer também. Algo que eu não esperava. Sofia começou a visitar a oficina regularmente, não para verificar o seu carro, apenas para conversar. Ela chegava por volta das 5, antes do relatório da noite de que ela já não precisava. Trazia café daquele sítio caro no centro do porto. Às vezes, trazia sanduíches para nós dois. Falávamos sobre tudo, carros e negócios e família, a pressão do sucesso e o medo do fracasso, o peso de carregar um legado e o terror de o deixar cair. A minha direção pensa que estou a perder o foco, disse Sofia uma tarde, sentada na cadeira de plástico que se tinha tornado o seu lugar. Eles notaram que estou a tirar mais tempo de folga, a delegar mais. Estão preocupados. Estão certos em preocupar-se? Provavelmente. Ela sorriu. Passei 15 anos a construir aquela empresa. 15 anos de semanas de 100 horas e feriados perdidos e relacionamentos que nunca tiveram uma chance. Disse a mim mesma que valia a pena, que o sucesso exigia sacrifício. E agora sento-me numa oficina mecânica a beber café com um pai solteiro. E estou mais feliz do que há anos. Ela olhou para mim. O que é que isso lhe diz? Não respondi. Não tinha a certeza do que dizer. A Inês também tinha notado as mudanças. Ela desceu uma noite enquanto Sofia estava lá e foi... E em vez de ser tímida, caminhou até ela. A senhora é a senhora do carro. Sofia sorriu. Sou. E tu deves ser a Inês. O teu pai fala de ti constantemente, diz que és muito inteligente. Ele diz que construíste uma empresa inteira sozinha. Construí. Levou muito tempo e muito trabalho. Inês inclinou a cabeça. Tiveste medo? O sorriso da Sofia suavizou-se. Todos os dias. O pai também tem medo. Às vezes ele pensa que eu não sei, mas consigo perceber. Ele fica com aquela expressão quando está no olhar para as contas. Inês, disse eu suavemente. Está tudo bem, disse Sofia. Ela tem razão. O medo é normal. As pessoas corajosas não são as que não sentem medo. São as que o sentem e continuam mesmo assim. Inês acenou seriamente com a cabeça. Foi isso que o avô costumava dizer. O teu avô parece ter sido muito sábio. Foi o melhor. Inês fez uma pausa. Ele teria gostado de ti. Ele gostava de pessoas que eram honestas. Os olhos da Sofia brilharam. Obrigada, Inês. Essa pode ser a coisa mais simpática que alguém me disse em muito tempo. Depois de a Inês voltar para cima, Sofia ficou em silêncio por um tempo. Ela é notável, disse finalmente. Ela é tudo para mim. Percebo. Sofia olhou para mim. É um bom pai, Tiago. Nunca duvide disso. Duvido todos os dias. É isso que o torna bom. Maus pais nunca questionavam a si mesmos. 3 semanas depois da reparação da Maserati, tudo corria perfeitamente. A oficina estava a prosperar. A Inês estava feliz. Sofia tinha se tornado algo mais do que uma cliente. Algo que eu ainda não estava pronto para nomear, mas algo real. E então Jonathan Azevedo chegou. Eu estava sozinho na oficina a terminar a papelada quando um BMW M8 preto parou lá fora. O condutor sentou-se no carro por um longo momento antes de sair. Tinha 40 e poucos anos, fato caro, relógio de ouro, o tipo de bronzeado que só se consegue com férias caras. Entrou na oficina com a arrogância casual de alguém a quem nunca tinham dito que não. O senhor é o mecânico. Levantei-me. Tiago Santos, posso ajudar? Sou Jonathan Azevedo, irmão da Sofia. O nome atingiu-me como um aviso.
Sofia tinha mencionado o irmão algumas vezes, nunca de forma positiva. O que posso fazer por si, Sr. Azevedo? Pode ficar longe da minha irmã, pestanejei. Com licença, não se faça de burro. Jonathan aproximou-se. Sei o que está a fazer. Sofia não para de falar do senhor. O Tiago isto, o Tiago aquilo. Ela está a negligenciar a empresa dela, a faltar a reuniões da direção, a tirar dias de folga pela primeira vez em 15 anos. E por quê? Porque está obcecada com algum graxista que teve sorte a arranjar o carro dela. Acho que deveria ir embora. Ainda não acabei. Os olhos de Jonathan eram frios. Já viu seu tipo antes. Vê uma mulher rica, fabrica uma crise e entra como o herói. Um golpe clássico. Eu não fabriquei nada. O carro dela tinha um problema real que 50 outros mecânicos não conseguiram encontrar. Conveniente. Jonathan sorriu, mas não havia calor naquilo. Deixe-me dizer como isto vai funcionar. O senhor vai deixar de ver a minha irmã. Vai recusar as chamadas dela. E vai desaparecer discretamente de volta para o buraco de onde rastejou. Senti a raiva a crescer no meu peito. E se eu não o fizer? Então eu destruo. Tenho advogados, tenho contactos. Posso fazer com que todas as agências reguladoras do Estado investiguem esta oficina até sexta-feira. Posso fazer com que as suas certificações sejam revogadas. Posso garantir que nunca mais trabalha noutro carro nesta cidade. Saia. O quê? Ouviu bem, saia da minha oficina. Jonathan riu. Está a ameaçar-me? Faz ideia de quem eu sou? Sei exatamente quem é. É um valentão habituado a saudar a sua vontade por causa do dinheiro da família. Mas esta é a minha oficina. O meu pai construiu-a e eu não serei intimidado por si, nem por mais ninguém. O rosto de Jonathan escureceu. Está a cometer um erro. Talvez, mas é o meu erro para cometer. Agora saia antes que eu o atire para fora. Por um momento pensei que Jonathan poderia agredir-me. As mãos dele tinham se cerrado em punhos. O maxilar estava tenso de raiva. Mas então uma voz cortou a tensão. Jonathan! Sofia estava à porta. O rosto dela estava pálido. Os olhos dela ardiam. O que diabos estás a fazer aqui? Jonathan virou-se para a irmã. A proteger-te. Alguém tem de o fazer? A proteger-me de quê? De um amigo? De um amigo? Jonathan riu asperamente. É isso que estás a chamar a isto? A família toda está a falar disto, Sofia. Como amoleceste? Como estás a deitar fora tudo o que construíste para andar com um mecânico e a filha dele? A família toda? A voz da Sofia era gelo. Queres dizer tu e os nossos primos que nunca trabalharam um dia na vida? Aqueles que vivem de fundos fiduciários e julgam todos os que realmente constroem algo? Isso não é justo. É perfeitamente justo. Ressentiste-me desde o dia em que fiz o meu primeiro milhão, desde que provei que o trabalho duro vence a herança, e agora não suportas que eu tenha encontrado algo que me faz feliz fora do escritório. Isto não é sobre ressentimento. É sobre proteger a reputação da família. A reputação da família. Sofia lhe aproximou-se do irmão. Queres falar sobre reputação? E aquela vez em que foste preso por condução sob o efeito do álcool e o pai pagou ao juiz? E os 3 negócios que iniciaste e falhaste com o dinheiro da família? E as tuas 2 ex-mulheres que te tiraram tudo o que podiam porque não conseguiste manter as mãos afastadas das tuas assistentes? O rosto de Jonathan ficou vermelho. Isso é diferente. É exatamente o mesmo. Cometeste erro após erro e foste protegido todas as vezes. Mas quando finalmente conheço alguém decente, alguém honesto, alguém que me trata como um ser humano em vez de uma conta bancária, de repente estás preocupado com a reputação. Ele está a usar-te, Sofia. Não, não está. A voz da Sofia suavizou-se, mas os olhos dela permaneceram duros. Tiago é a primeira pessoa em anos que não quis nada de mim. Ele confrontou-me quando eu estava a ser horrível.
Ele tratou-me com respeito quando eu não merecia. Ele arranjou o meu carro quando 50 especialistas não conseguiram. Ela colocou-se entre o irmão e eu. E mais do que isso, ele lembrou-me quem eu costumava ser, antes de construir paredes à minha volta, antes de me esquecer de como confiar em alguém, antes de me tornar alguém que o nosso pai não reconheceria. Jonathan estremeceu com a menção do pai deles. Deixa o pai fora disto. Por quê? Porque sabes que tenho razão. O pai era mecânico, Jonathan. Ele trabalhava com as mãos. Ele valorizava a honestidade e o trabalho duro acima do dinheiro e do estatuto. Se ele estivesse vivo hoje, teria vergonha de como te tornaste. E ele teria adorado o Tiago. As palavras ficaram no ar, pesadas, finais. Jonathan apertou o maxilar. Os olhos dele saltavam entre Sofia e eu. Estás a fazer figura de parva, disse finalmente. Toda a gente se está a rir de ti. Então que riam. Passei a minha vida inteira a preocupar-me com o que toda a gente pensa. Chega. Isto não acabou. Sim, acabou. Sofia apontou para a porta. Sai e não voltes até conseguires respeitar as minhas escolhas e as pessoas de quem eu gosto. Jonathan olhou para ela por um longo momento. Depois virou-se e saiu sem mais uma palavra. O seu BMW rugiu para longe, deixando o silêncio para trás. Sofia não se moveu. As costas dela estavam para mim. Os ombros dela tremiam ligeiramente. Está tudo bem? Perguntei suavemente. Não, ela virou-se. Os olhos dela estavam úmidos. Estou furiosa e magoada e exausta. Mas não me arrependo. Devia ter lhe dito aquelas coisas há anos. Sofia, ele vai causar problemas. Conheço o meu irmão. Ele não lida bem com a rejeição. Vai espalhar boatos. Vai tentar danificar a sua reputação. Pode até tentar sabotar a oficina. Consigo lidar com isso. Não deveria ter de o fazer. Este é o meu problema, a disfunção da minha família. Atravessei a oficina até onde ela estava. Estamos nisto juntos agora. O que quer que venha, enfrentamos juntos. Sofia olhou para mim. Algo mudou na expressão dela. Algo vulnerável e esperançoso e aterrorizado tudo ao mesmo tempo. Por quê? Sussurrou ela. Por que faria isso? Mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que é gentil por baixo de toda aquela armadura. Sei que chora a olhar para as fotografias do meu pai a segurar a minha filha. Sei que se sentou num parque a observar papagaios porque precisava de se lembrar de como respirar. A respiração da Sofia falhou. A Inês contou-me, disse eu suavemente. Sobre o choro, sobre a fotografia do avô. Eu não sabia que ela tinha visto. As crianças veem tudo. Ela também me disse que precisa de um amigo. Sofia riu debilmente. Miúda esperta. A mais esperta. Ela herdou do avô. Ficamos em silêncio por um momento. A oficina parecia menor de alguma forma, mais íntima. Tiago, disse Sofia finalmente, preciso de lhe contar algo sobre o que está a acontecer na minha empresa. O que é? A direção tem me pressionado. Pensam que estou distraída, desfocada. Alguns deles querem que eu me demita de CEO. Eles podem fazer isso? Estão a tentar. O Jonathan forneceu declarações de 3 membros da direção a dizer que tenho sido errática e instável. A voz dela falhou. Vão tirar-me tudo o que construí, Tiago. Tudo o que passei 15 anos a criar. Não vamos deixar. Como? Eles têm advogados, têm dinheiro, têm o sistema inteiro do lado deles. Agarrei nas mãos dela. Eles têm tudo isso, mas não têm a verdade. E não nos têm a nós. Sofia olhou para mim. Nós? Não está sozinha nisto, Sofia. Qualquer que seja a luta que venha, enfrentamo-la juntos. Disse-me isso quando me disse para me calar na minha própria oficina. Disse que precisava de alguém honesto, alguém que se importasse. Apertei as mãos dela. Bem, eu importo-me. A Inês importa-se, e não vamos a lado nenhum. Sofia desabou nos meus braços.
Por um longo momento, ela apenas se agarrou, o corpo a tremer com soluços silenciosos. Eu não o mereço, sussurrou ela. Isso não é verdade. É, fui horrível consigo quando nos conhecemos. Fui horrível com toda a gente durante anos e agora está aqui a prometer lutar por mim. Afastei-me para poder olhar para os olhos dela. O meu pai costumava dizer que as pessoas são como carros. Às vezes avariam, às vezes fazem barulhos terríveis e funcionam mal, e parecem irrecuperáveis. Mas um bom mecânico não desiste. Um bom mecânico encontra o verdadeiro problema e resolve-o. Limpei uma lágrima da bochecha dela. Estava partida quando veio ter comigo, Sofia. Partida por anos de luta sozinha. Partida por pessoas que deviam tê-la apoiado, mas não o fizeram. Mas não está irrecuperável. Nenhum de nós está. Sofia olhou para mim. Acredita mesmo nisso? Acredito. E acredito que vamos superar isto juntos. Lá em cima, a Inês observava da janela, tendo ouvido o som do choro. Não compreendia tudo o que estava a acontecer, mas compreendia que a senhora do carro estava triste e que o pai estava a tentar ajudar. Pegou no telefone e ligou para o único número que sabia de cor, além do pai. Dona Margarida, pode vir ficar comigo por um tempo? O pai precisa de ajudar alguém. É importante. Depois foi para o quarto e começou a desenhar outra imagem. Esta mostrava uma senhora do carro com um sorriso em vez de lágrimas, porque a Inês acreditava em finais felizes e acreditava que o pai conseguia arranjar tudo. Momento, aqui tenho de interromper um pouco. Isto tudo, esta situação com a Sofia e o Jonathan, e a ameaça de a tirarem da empresa, era de certa forma absurdo. Quero dizer, pensem bem, uma bilionária a ser atacada por um irmão invejoso, e no meio disso, um mecânico como eu, com a vida de pernas para o ar, a ser arrastado para um mundo que eu nem sequer imaginava que existia. Numa situação normal, na Póvoa, teríamos dito, está tudo tolo. A verdade é que me senti um pouco como um peixe fora de água. Aqueles homens, os membros da direção, com os seus fatos caros e a fala mansa, pareciam figuras saídas de um filme. Para eles, eu era só o mecânico, um pretexto. Mas para a Sofia, talvez eu fosse algo mais. Ou menos. Não sei. Honestamente, as minhas emoções estavam tão confusas na altura quanto agora. Medo, claro, muito medo de perder o pouco que me restava. Mas também uma sensação estranha de justiça, de estar do lado certo, por uma vez na vida. E por mais ridículo que pareça, um vislumbre de algo novo, algo que me puxava para fora da minha rotina monótona e dos meus medos diários. Será que as grandes decisões da vida são sempre assim? Uma mistura de caos e iluminação? Não sei. Enfim, voltemos à história. A reunião de emergência da direção estava marcada para segunda-feira de manhã. Sofia tinha 3 dias para preparar a sua defesa contra o próprio irmão e as pessoas que ela tinha tornado ricas. Ela passou o sábado na minha oficina, rodeada de documentos legais e relatórios financeiros. A sua advogada pessoal, uma mulher chamada Margarida Castro, que tinha trabalhado com a Sofia durante 12 anos, chegou ao meio-dia. A moção baseia-se em 3 afirmações, explicou Margarida, espalhando papéis pela bancada da minha oficina. Primeiro, que tem tomado decisões erráticas. Segundo, que tem negligenciado os seus deveres fiduciários. Terceiro, que está sob a influência de uma parte externa que a está a manipular para ganho financeiro. Uma parte externa, disse Sofia amargamente. Querem dizer o Tiago. Não o nomeiam diretamente, mas a implicação é clara. Margarida olhou para mim. Preciso de lhe perguntar algo e preciso que seja completamente honesto. Força. Recebeu algum dinheiro da Sofia para além do pagamento por serviços legítimos? 100 mil euros pela reparação da Maserati.
Margarida levantou uma sobrancelha. Isso é uma quantia significativa para uma reparação. O carro tinha derrotado 50 mecânicos. Resolvi um problema que lhe custou 400 mil euros em reparações falhadas. Ela decidiu que o resultado valia o pagamento. Pode documentar o trabalho que fez, cada hora, cada teste, cada procedimento. Peguei no caderno do meu pai. Mantenho registros detalhados. O meu pai ensinou-me que a documentação protege tanto o mecânico como o cliente. Margarida estudou o caderno. A expressão dela mudou de cética para impressionada. Isto é minucioso. Foi assim que fui criado. Sofia observava a troca com algo parecido com orgulho. Tiago é a pessoa mais honesta que já conheci. É por isso que o Jonathan o vê como uma ameaça. Não pode ser comprado nem intimidado. Isso pode ser verdade, disse Margarida, mas a direção não se importará com o seu caráter. Importar-se-á com a percepção. E neste momento, a percepção é que uma bilionária está a deitar fora a sua empresa por um mecânico. Então mudamos a percepção, disse eu. Ambas as mulheres olharam para mim. Como? Perguntou Sofia. Contando a verdade, toda a verdade. Não apenas sobre o carro, ou o pagamento, ou a nossa amizade, mas sobre o porquê de estar realmente a demitir-se, sobre o que realmente quer da sua vida. A direção não se importa com o que eu quero. Não, mas o público importa-se. Os acionistas importam-se. Os funcionários que trabalharam para si durante 15 anos importam-se. Inclinei-me para a frente. Jonathan está a contar que você lute isto em silêncio, a porta fechada, onde ele pode controlar a narrativa. Então, o que está a sugerir? Torne público. Conte a sua história antes que ele a conte por si. Margarida abanou a cabeça lentamente. Isso é arriscado. Se ela tornar público e a direção ainda votar contra ela, ela perde tudo. A sua reputação, a sua alavancagem, qualquer hipótese de uma saída elegante. Ela já está a perder tudo, disse eu. Jonathan garantiu isso no momento em que apresentou esta moção. A única questão é se ela perde nos termos dele ou nos dela. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Os olhos dela estavam fixos em algo distante. O meu pai nunca foi para a faculdade, disse suavemente. Ele aprendeu tudo o que sabia a trabalhar noutras oficinas. Quando finalmente abriu o seu próprio espaço, as pessoas disseram que ele falharia. Disseram que ele não tinha as credenciais, não tinha o apoio, não tinha o que era preciso. Ela olhou para mim. Ele teve sucesso na mesma. Não porque fosse mais inteligente do que toda a gente, mas porque era mais honesto, mais trabalhador, mais disposto a fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. Parece alguém que conheço, murmurou Margarida. Quando ele morreu, prometi a mim mesma que o faria orgulhoso, que construiria algo digno da sua memória, que nunca comprometeria a minha integridade, não importa o quê. A voz da Sofia falhou, mas algures ao longo do caminho, esqueci-me. Fiquei tão focada em vencer que esqueci por que estava a lutar. Ela levantou-se, os ombros retos, o queixo erguido. Tiago tem razão. Acabou-se. Não vou jogar pelas regras do Jonathan. Acabou-se a esconder-me. Acabou-se o ter medo. O que quer fazer? Perguntou Margarida. Convoque uma conferência de imprensa amanhã à tarde, antes da reunião da direção. Sofia, isso é menos de 24 horas. Eu sei, mas passei 15 anos a construir a minha empresa. Acho que ganhei o direito de contar a minha própria história. A conferência de imprensa foi realizada no átrio da sede corporativa da Sofia, em Lisboa. Todos os principais meios de comunicação econômicos estavam lá. Câmaras, microfones, jornalistas a disputar posições. Eu observava do fundo da sala, com a Inês ao meu lado. A dona Margarida tinha se oferecido para ficar com ela, mas a Inês insistira em vir. Quero ver a senhora do carro ser corajosa, tinha dito ela.
Sofia caminhou até ao púlpito. Usava um vestido azul marinho simples, sem joias, exceto o relógio antigo do pai, que ela guardava numa gaveta há 25 anos. Obrigada a todos por terem vindo com tão pouco aviso, começou ela. Sei que tem havido muita especulação sobre o que está a acontecer na Azevedo Indústrias. Estou aqui para vos dar a verdade. A sala ficou em silêncio. Há 3 semanas, o meu irmão Jonathan apresentou uma moção para me destituir de CEO. A moção afirma que sou mentalmente incompetente, que o meu julgamento está comprometido, que fui manipulada por uma parte externa para ganho financeiro. Murmúrios percorreram a multidão. Quero abordar cada uma dessas afirmações diretamente. Primeiro, a minha competência mental. Nunca estive mais clara sobre o que quero para a minha vida. Durante 15 anos, dei tudo a esta empresa, o meu tempo, a minha energia, os meus relacionamentos, a minha saúde. Construí algo de que me orgulho, mas fiz isso ao custo de tudo o resto. Ela fez uma pausa, recompondo-se. Há 6 semanas, o meu carro avariou. Uma Maserati que comprei para honrar a memória do meu pai. Levei-o a 50 mecânicos diferentes, 50 especialistas que me cobraram centenas de milhares de euros e não conseguiram nada. E então conheci o Tiago Santos. No fundo da sala, senti todos os olhos se virarem brevemente para mim. Tiago é um mecânico, um pai solteiro, um homem que herdou a oficina do pai e estava há semanas de a perder. Não tinha credenciais que impressionassem nenhum de vocês, nenhum diploma de universidades prestigiadas, nenhuma ligação a pessoas poderosas. O que ele tinha era integridade e habilidade, e a coragem de me dizer para me calar quando eu estava a ser horrível. Algumas risadas surpreendidas dos jornalistas. Ele arranjou o meu carro em 2 dias, um problema que 50 especialistas não conseguiram resolver, e fê-lo sem me cobrar um cêntimo adiantado, porque acreditava em si mesmo, mesmo quando mais ninguém acreditava. A voz da Sofia fortaleceu-se. Foi aí que percebi algo. Eu tinha me tornado tudo o que antes desprezava. Arrogante, desdenhosa, tão focada no poder que me esquecera de como tratar as pessoas com decência humana básica. Tiago lembrou-me quem eu costumava ser, quem eu ainda quero ser. Ela olhou diretamente para as câmaras. O meu irmão afirma que fui manipulada. A verdade é que fui despertada. Pela primeira vez em 15 anos, consigo ver claramente. E o que vejo é uma vida desequilibrada. Uma vida que é só trabalho e sem significado. Uma vida de que o meu pai não se orgulharia. Então sim, estou a demitir-me de CEO. Não porque sou incompetente, não porque fui manipulada, mas porque escolho. Porque quero construir algo diferente, algo que importe para além dos lucros trimestrais e dos preços das ações. Ela puxou um documento do púlpito. Esta manhã, apresentei documentos para criar a Fundação Santos Azevedo, uma organização sem fins lucrativos dedicada a formar jovens mecânicos de comunidades desfavorecidas, a dar oportunidades a pessoas como o meu pai, pessoas como o Tiago, pessoas que trabalham com as mãos e constroem coisas que duram. A sala explodiu com perguntas. Senhora Azevedo, a senhora e o senhor Santos têm um relacionamento romântico? Sofia sorriu. O senhor Santos é meu amigo, meu parceiro de negócios e sim, alguém de quem gosto muito. O que mais nos tornarmos é problema nosso, não vosso. E a moção da direção. A direção pode fazer o que quiser. Possuo 40% desta empresa. Tornei todos os investidores nesta sala ricos, além dos seus sonhos mais loucos. Se quiserem lutar comigo, são bem-vindos. Mas devem saber que nunca perdi uma luta em que acreditei. Senhor Azevedo afirma que a senhora deu ao senhor Santos mais de 100 mil euros. Dei-lhe um pagamento justo por um trabalho excepcional. Já paguei a escritórios de advogados mais do que isso por casos perdidos. Pelo menos o Tiago realmente resolveu o problema. Mais risadas. O ambiente na sala estava a mudar. A narrativa estava a mudar. Mais uma coisa.
disse Sofia. O meu irmão Jonathan passou as últimas 3 semanas a tentar destruir a minha reputação, a tentar assumir o controle de uma empresa para a qual nunca contribuiu, usando ligações familiares e queixas pessoais para minar tudo o que construí. A voz dela endureceu. Quero que toda a gente saiba que vejo exatamente o que ele está a fazer. E quero que ele saiba que não tenho medo. Passei a minha vida inteira a provar que o trabalho duro vence o privilégio, que a integridade vence a manipulação. Se o Jonathan quiser testar isso mais uma vez, estou pronta. Ela arrumou os papéis. Obrigada, é tudo o que tenho a dizer. As perguntas continuaram enquanto ela se afastava do púlpito, mas ela já não respondia. Caminhou direto para o fundo da sala, onde eu e a Inês esperávamos. A Inês correu e abraçou-a pela cintura. Foste tão corajosa. Sofia ajoelhou-se ao nível da Inês. Aprendi a observar o teu pai. Aprendeste sozinha, disse eu suavemente. Eu só te lembrei que estava lá. Saímos do edifício juntos, as câmaras a piscar, os repórteres a gritar perguntas. Mas nada disso importava. O que importava éramos os três a caminhar lado a lado para o que viesse a seguir. A reunião da direção aconteceu na manhã seguinte. Eu esperei na oficina, a tentar trabalhar, mas incapaz de me concentrar em nada além do meu telemóvel. Às 11h30, Sofia ligou. Acabou. O que aconteceu? A moção falhou. A direção votou 7-4 contra o Jonathan. Parece que tornar público mudou as coisas. 3 membros da direção que estavam indecisos decidiram que não queriam ser vistos a atacar uma mulher por dizer a verdade. Sofia, isso é incrível. Não acabou. O Jonathan está furioso. Está a ameaçar processar-me pessoalmente, contestar a minha fundação, tornar a minha vida miserável de todas as formas que puder. Deixe-o tentar. Pretendo fazê-lo. Ela fez uma pausa. Tiago, há mais uma coisa. O quê? Estou a levantar todas as minhas ações. A direção concordou em comprá-las ao valor de mercado para evitar uma luta prolongada. Depois dos impostos, chega a cerca de 500 milhões de euros. Sentei-me pesadamente. 500 milhões? Eu sei, é obsceno. Ninguém precisa desse tipo de dinheiro. Outra pausa. Mas tenho uma ideia para o que fazer com ele. A fundação. Mais do que isso, quero construir um centro de formação, um real, com salas de aula e oficinas, e todas as ferramentas que um jovem mecânico poderia sonhar. Quero dar bolsas a miúdos de lares desestruturados, miúdos cujos pais não podiam pagar para os mandar à escola, miúdos como o meu pai era, miúdos como tu eras. Sofia, quero construí-lo aqui na tua oficina. Quero que a Santos Clássicos Automóveis seja o local principal, o lugar onde tudo começa. A garganta apertou-se. Não conseguia falar. Tiago, estás aí? Estou aqui. Eu só não sei o que dizer. Diz sim, diz que vai ser meu parceiro. Diz que vamos construir algo juntos que importa, algo de que os nossos pais teriam orgulho. Olhei à volta da oficina para as bancadas de trabalho que o meu pai tinha construído, para as ferramentas que tinham estado na família durante gerações, para a fotografia na parede do Roberto Santos a segurar uma Inês bebê. Ambos a sorrir. Sim, sim, sim a tudo. A parceria, a fundação, o que vier a seguir. Respirei fundo e tremendo. Mas, Sofia, preciso que entendas algo. O quê? Não estou a fazer isto pelo dinheiro. Não me importo com 500 milhões de euros. Importo-me com o que podemos construir, o que podemos dar às pessoas que precisam. Se isso mudar, se isto alguma vez se tornar sobre riqueza em vez de propósito, estou fora. Eu sei, é por isso que te quero como meu parceiro. Porque és a única pessoa que alguma vez conheci que diria não a 500 mil de euros. Não estou a dizer não. Estou a dizer sim a algo mais importante. Eu sei.
E é exatamente por isso que isto vai funcionar. Naquela noite contei as novidades a Inês. Vamos construir uma escola, uma espécie de centro de formação, onde as pessoas podem aprender a ser mecânicos, como o avô te ensinou. Mesmo assim, os olhos da Inês arregalaram-se. E a Sofia está a ajudar. Ela está a pagar a maior parte, mas somos parceiros. Parceiros iguais. Inês ficou em silêncio por um momento a processar. Depois olhou para o pai com aqueles olhos sérios que sempre me lembravam o Roberto. Pai, estás feliz? A pergunta apanhou-me desprevenido. O que queres dizer? Costumavas estar tão preocupado o tempo todo, a olhar para as contas, a parecer assustado. Mas agora sorris mais. Ristes mais. Estás diferente. Ajoelhei-me para ficar ao nível dela. Sim, querida. Estou feliz por causa da Sofia, por causa de muitas coisas, porque a oficina está a correr bem, porque encontrei algo em que acredito, porque te tenho a ti. Toquei na bochecha dela. E sim, por causa da Sofia também. Pai? Sim? A Sofia vai ser a minha nova mãe? A pergunta pairava no ar. Eu tinha evitado cuidadosamente pensar nisso, no que eu e a Sofia estávamos a tornar-nos, no que poderíamos tornar-nos no futuro. Não sei, querida. Somos amigos, muito bons amigos. Talvez um dia sejamos mais, mas não quero que te preocupes com isso. Não estou preocupada, Inês sorriu. Eu gosto dela. Ela é simpática e faz-te feliz. Ela faz-me feliz. Então é tudo o que importa. Inês abraçou-me com força. O avô sempre disse que o mais importante era encontrar pessoas que nos tornam melhores. A Sofia torna-te melhor, pai. Consigo perceber. Agarrei a minha filha com força, maravilhando-me com a sua sabedoria. Quando é que ficaste tão inteligente? Aprendi a observar-te a ti e ao avô. Mais tarde naquela noite, depois de a Inês estar a dormir, sentei-me no escritório do meu pai, a mesma secretária onde eu tinha contado 8.500 euros, e me perguntava como sobreviveria mais um mês. Agora tudo era diferente. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Sofia. Não consigo dormir, demasiado entusiasmada com o futuro, demasiado assustada de que vou estragar tudo. Digitei em resposta, não vais estragar nada. Não vamos deixar um ao outro. Prometes? Prometo. Uma longa pausa. Depois, Tiago, preciso de te dizer algo. O quê? Nunca tive um parceiro real antes, nos negócios ou em qualquer outra coisa. Sempre fiz tudo sozinha, controlei tudo sozinha, não confiei em ninguém. Eu sei. Isto é aterrorizante para mim. Deixar alguém entrar, depender de alguém, acreditar que não vão desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Pensei nos meus próprios medos, nas minhas próprias barreiras, nos anos de luta sozinho depois de a Raquel ter partido. O terror constante de falhar com a Inês. É aterrorizante para mim também, digitei. Mas prefiro estar aterrorizado contigo do que seguro sozinho. Outra longa pausa. Essa pode ser a coisa mais romântica que alguém me disse. É apenas a verdade. Eu sei, é isso que a torna romântica. Sorri para o meu telemóvel na escuridão do escritório do meu pai. Boa noite, Sofia. Boa noite, Tiago. Até amanhã. Até amanhã. Pousei o telemóvel e olhei para a fotografia do meu pai na parede. Roberto Santos, a sorrir, a segurar uma chave inglesa, de pé em frente à oficina que tinha construído do nada. Acho que gostarias dela, pai, sussurrei. Acho que compreenderias. E algures, de alguma forma, senti que o meu pai estava a sorrir de volta. O tempo passou a correr como um rio imparável. É engraçado como antes da Sofia, cada dia se arrastava, pesado, incerto. Agora, quase parece que o relógio anda para a frente. O tempo distorce-se, algumas memórias são mais vívidas que outras. E outras, bem, outras misturam-se ou desvanecem-se completamente. Não sei precisar os dias ou as semanas, apenas os grandes marcos,
os sentimentos, as mudanças que se enraizaram nas nossas vidas. Não me lembro exatamente do dia em que a Academia Técnica Santos Azevedo abriu as suas portas, não com pormenores claros como a cor do céu ou o cheiro da comida. Lembro-me da emoção no ar, isso sim. Onde antes era a minha pequena oficina, um edifício de 3 andares ergueu-se com salas de aula, oficinas e baias de diagnóstico de última geração. 15 elevadores de veículos, estações de computador com todo o software de diagnóstico disponível, uma biblioteca repleta de manuais técnicos de todos os fabricantes do mundo. Era algo que nunca teria imaginado naqueles dias em que a Inês me perguntava se eu estava triste por causa das contas. Algumas coisas, claro, permaneceram inalteradas. A bancada original do meu pai estava no hall principal, preservada exatamente como ele a deixara. As suas ferramentas penduradas num painel atrás de vidro. A sua fotografia sorria para todos os que entravam. E, ao lado, uma nova fotografia. O pai da Sofia, Manuel Azevedo, na sua oficina em Gaia, a segurar uma chave inglesa, com o mesmo sorriso orgulhoso que o Roberto usava. 2 mecânicos, 2 sonhadores, 2 pais que nunca se tinham conhecido, mas cujos legados de alguma forma se tinham encontrado. A cerimônia de abertura, sim, isso lembro-me. Tinha mais de 500 pessoas, ex-clientes, líderes de negócios, oficiais da cidade, jornalistas. Mas as pessoas que mais importavam eram os 23 jovens que formavam a primeira turma da academia. Vieram de todo o lado. Uma mãe solteira de 19 anos do Barreiro, que tinha 2 empregos para sustentar a filha. Um ex-órfão de 22 anos de uma instituição de acolhimento de Coimbra, que tinha saído do sistema sem nada. Um jovem de 17 anos que tinha abandonado o liceu na Amadora, cujo pai tinha acabado de ser despedido da mesma fábrica onde Manuel Azevedo tinha trabalhado. Cada um deles tinha sido escolhido, não pelas suas credenciais, mas pela sua fome, a sua determinação, a sua vontade de trabalhar mais do que qualquer um achava possível. Eu estava no púlpito, a olhar para a multidão. As minhas mãos tremiam. Falar em público nunca tinha sido o meu forte. Sofia estava na primeira fila, com a Inês ao lado. Ambas sorriam para mim com expressões idênticas de encorajamento. O meu pai construiu a sua primeira bancada de trabalho quando tinha 16 anos. Comecei. Usou madeira de sucata de um estaleiro de construção e pregos que endireitara a mão porque não podia comprar novos. Essa bancada de trabalho ainda está aqui neste edifício. Foi restaurada e preservada, mas por baixo ainda se podem ver as marcas onde a madeira não encaixava bem. Fiz uma pausa, recompondo-me. O meu pai nunca foi para a faculdade. Nunca teve uma certificação até ter 35 anos. Ele aprendeu tudo o que sabia a observar, a fazer perguntas, a cometer erros e a corrigi-los. As pessoas disseram-lhe que ele nunca teria sucesso, que não tinha o que era preciso, que devia desistir e arranjar um emprego a sério. Olhei para a primeira turma de alunos. Ele não ouviu. E por que não ouviu? Estou aqui hoje. Porque ele não desistiu. 23 de vocês terão a oportunidade que ele nunca teve. A oportunidade de aprender com os melhores, com o melhor equipamento, sem se preocuparem em como pagar. Esta academia não é sobre produzir mecânicos. É sobre produzir solucionadores de problemas. Pessoas que não desistem quando o manual diz que não há solução. Pessoas que ouvem o que o motor lhes está a tentar dizer. Pessoas que compreendem que o verdadeiro sucesso não é sobre quanto dinheiro se ganha. É sobre quantos problemas se resolvem e quantas vidas se mudam. Gesticulei para Sofia. A minha parceira, Sofia Azevedo, construiu uma empresa de 2 mil milhões de euros do nada. Ela é uma das investidoras mais bem-sucedidas do país. Mas quando lhe perguntei por que queria fazer isto, ela não falou sobre retornos de investimento ou oportunidades de mercado. Ela falou-me do pai, um mecânico em Gaia que nunca fez o seu primeiro milhão, mas que lhe ensinou tudo o que sabe sobre integridade e trabalho duro. Os olhos da Sofia brilharam. A Inês apertou a mão dela.
O pai da Sofia tinha um sonho que nunca concretizou. O meu pai tinha um legado que tinha medo que morresse. Hoje, essas duas histórias juntam-se. Hoje, honramos ambos, dando a outros a oportunidade que mereciam. Olhei diretamente para os alunos. Alguns de vocês vieram para aqui sem nada. Alguns de vocês vieram para aqui com toda a gente a dizer-vos que falhariam. Alguns de vocês nem acreditam que pertencem aqui. Sorri. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Há 6 meses, eu contava 8.000 euros na caixa registradora a perguntar-me como pagaria o arrendamento. Uma bilionária entrou na minha oficina a gritar comigo e eu disse-lhe para se calar. Ela podia ter me destruído. Em vez disso, tornou-se minha parceira, minha melhor amiga, a pessoa que me ajudou a salvar tudo o que o meu pai construiu. A minha voz baixou. Nenhum de vocês sabe o que é possível até tentar. Nenhum de vocês sabe o quão forte é até que ser forte seja a única escolha que tem. Estão aqui porque alguém acreditou o suficiente em vocês para vos dar uma chance. Agora é o vosso trabalho provar que tinham razão. Recuei do púlpito. Bem-vindos a Santos Azevedo. Vamos construir algo juntos. Os aplausos foram estrondosos, mas mal os ouvi. Estava a olhar para a Sofia e a Inês, ambas a chorar, ambas a sorrir, ambas de pé. Essa era toda a aprovação de que precisava. O primeiro ano foi um caos da melhor maneira possível. 23 alunos tornaram-se uma família. Estudaram juntos, lutaram juntos, celebraram juntos. Alguns nunca tinham segurado uma chave inglesa antes. Outros trabalhavam em carros desde que conseguiam andar. Mas nas oficinas, nada disso importava. O que importava era o esforço, a curiosidade, a vontade de falhar e tentar de novo. Maria Pereira, a mãe solteira do Barreiro, tornou-se a estrela da sua turma. Ela tinha um dom para o diagnóstico que lembrava a todos o meu. A filha dela, Sofia, sim, outro nome igual, é um bocado confuso às vezes, tornou-se a melhor amiga da Inês. E as duas raparigas podiam ser encontradas a fazer os trabalhos de casa na biblioteca da academia, enquanto os pais trabalhavam até tarde. O Ricardo Marques, o ex-órfão de Coimbra, teve dificuldades no início. Nunca ninguém tinha acreditado nele antes, e ele não sabia como lidar com isso. 2 vezes, quase desistiu. 2 vezes, eu sentei-me com ele no antigo escritório do meu pai e conversamos. Não pertenço aqui, disse Ricardo durante uma dessas conversas. Toda a gente é mais inteligente do que eu, mais experiente, mais tudo. Foi exatamente o que pensei quando assumi a oficina do meu pai. Respondi. Tinha a certeza de que ia falhar. Tinha a certeza de que toda a gente me via por dentro. Mas não falhaste. Não, porque alguém me deu uma oportunidade quando eu não a merecia. E depois trabalhei mais do que achava possível. Inclinei-me para a frente. Ricardo, o talento é superestimado. O que importa é a fome. O que importa é não desistir quando tudo te diz para parar. Tu tens mais disso do que qualquer pessoa que já conheci. Ricardo ficou. Ele formou-se no topo da sua turma. A academia cresceu. No segundo ano, admitiram 40 alunos. No terceiro ano, 60. Sofia negociou parcerias com todos os principais fabricantes. BMW enviou instrutores. Mercedes forneceu equipamento. Ferrari ofereceu estágios nas suas instalações na América do Norte. A lista de espera cresceu para mais de 500 candidatos por cada turma. Mas nunca esqueceram a sua missão. 70% de cada turma vinha de comunidades desfavorecidas. 60% eram de primeira geração em tudo. Alunos a quem nunca tinha sido dada uma oportunidade. Alunos a quem tinham dito a vida toda que não eram bons o suficiente. Eu ensinava a aula de diagnóstico avançado. Recusei-me a desistir dela. Não importa o quão ocupado ficasse a gerir a academia, estar na oficina, trabalhar com os alunos, resolver problemas impossíveis juntos. Era aí que eu me sentia mais vivo. Sofia tratava do lado comercial, da angariação de fundos,
das parcerias, das batalhas políticas que vinham com a gestão de uma organização em crescimento. Ela era brilhante nisso, trazendo a mesma intensidade que tinha aplicado à construção da sua empresa. Mas ela também arranjava tempo para o que importava. Todos os domingos eram dias de família. Sem trabalho, sem telefonemas, sem e-mails. Apenas eu, Sofia e Inês juntos. Íamos aos parques, víamos filmes, cozinhávamos refeições terríveis e ríamos dos nossos falhanços. A Inês começou a chamar a Sofia de mãe, sem ninguém sugerir. Aconteceu uma tarde de domingo, naturalmente, como se sempre tivesse sido verdade. Mãe, podemos ir buscar gelado depois disto? Sofia congelou. Eu congelei. Até a Inês pareceu surpreendida com as suas próprias palavras. Depois Sofia sorriu, lágrimas a correr pelo seu rosto. Claro que sim, querida. Qualquer sabor que queiras. Nunca o discutimos. Não precisamos. Algumas coisas não precisam de palavras. O casamento foi pequeno, apenas família e amigos próximos no jardim atrás da academia. Eu usava o relógio do meu pai. Sofia usava um vestido branco simples que a mãe dela tinha usado há 40 anos, cuidadosamente preservado e ajustado para servir. A Inês era a menina das flores e a porta-alianças e a mestre de cerimônias não oficial. Ela levava as suas responsabilidades muito a sério. Podem agora beijar a noiva, disse o celebrante. Finalmente, murmurou a Inês alto, o suficiente para todos ouvirem. O riso que se seguiu foi o som de pura alegria. Na recepção, Diogo fez um brinde. Há 3 anos, Tiago ligou-me à meia-noite a pedir para me emprestar um portátil. Pensei que ele era louco. Disse-lhe que estava a arriscar tudo num carro em que nunca tinha trabalhado para uma cliente que provavelmente o ia destruir. Ele levantou o copo. Eu estava errado. Tiago não arranjou apenas um carro naquela noite. Ele arranjou 2 pessoas partidas que tinham desistido de serem felizes. E depois ele construiu algo que está a mudar vidas todos os dias. Diogo olhou para mim e para Sofia, ao maior arriscador que já conheci, e a mulher que foi inteligente o suficiente para lhe dizer para se calar. Ela não me disse para me calar, protestei. Eu disse-lhe para se calar. Detalhes, Diogo sorriu. O importante é que ambos encontraram exatamente o que precisavam, e o resto de nós beneficia com isso. O brinde foi seguido de dança, de risos, de histórias partilhadas e memórias criadas. No final da noite, encontrei-me de pé junto à bancada de trabalho preservada do meu pai, no átrio da academia. A festa estava a acalmar. A maioria dos convidados tinha partido. Sofia apareceu ao meu lado, ainda com o seu vestido de noiva, a segurar 2 taças de champanhe. A fugir da tua própria recessão? Apenas a visitar. Toquei na madeira velha. Costumava sentar-me debaixo desta bancada quando tinha a idade da Inês, a ver o meu pai trabalhar, a ouvi-lo explicar coisas que eu ainda não compreendia. O que achas que ele diria se pudesse ver tudo isto? Considero a pergunta. Ele diria, é muito chique, demasiados computadores, pouca graxa honesta. Sorri. E depois ele choraria e diria que estava orgulhoso. Sofia enfiou a mão na minha. Acho que ambos os nossos pais teriam orgulho de tudo o que construímos, de tudo o que nos tornamos. Também acho. Ficamos em silêncio por um momento, rodeados pelo legado de 2 mecânicos que nunca se tinham conhecido, mas cujos sonhos de alguma forma se tinham fundido em algo que nenhum deles poderia ter imaginado. Tiago? Sim. Obrigada por me teres mandado calar naquele dia, por não teres desistido de mim quando eu estava no meu pior, por seres exatamente quem és. Virei-me para encarar a minha esposa. Obrigada por seres impossível, por me empurrares, por acreditares que eu podia resolver um problema que 50 especialistas não conseguiam, por veres algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesmo. Fazemos uma boa equipa. A melhor equipa. A Inês apareceu à porta,
o vestido de menina das flores ligeiramente amarrotado, o cabelo a escapar do seu arranjo cuidadoso. Vocês já acabaram de ser lamechas, porque ainda há bolo. E a dona Margarida diz que posso ter outro pedaço se vocês disserem que está bem. Eu e a Sofia rimos. Mais um pedaço, disse eu, mas depois é hora de deitar. Feito. A Inês correu em direção ao bolo restante, a sua energia parecendo inesgotável. Sofia viu-a ir. Ela é incrível. Ela é tudo. Ela é nossa. Sentiu meu coração inchar com a palavra nossa. Sim, disse suavemente. Ela é. 5 anos depois do casamento, a Academia Técnica Santos Azevedo tinha 3 localizações, a original na Póvoa de Varzim, mais filiais no Porto e em Coimbra. Tinham formado mais de 400 mecânicos, com uma taxa de empregabilidade de 92% em 3 meses após a formatura, e um salário inicial médio o dobro do padrão da indústria. Mas os números não eram o que mais importava. O que importava era a Maria Pereira, que agora geria a sua própria oficina no Barreiro, empregando 6 pessoas e a mentorar a próxima geração de jovens mães que pensavam não ter opções. O que importava era o Ricardo Marques, que se tinha tornado o instrutor principal no campus de Coimbra, a ensinar diagnósticos a alunos que o recordavam de si mesmo. O que importava era o miúdo de 17 anos de Almada, que tinha arranjado a sua primeira Ferrari no mês passado e chorou quando o proprietário lhe apertou a mão e o chamou de fenomenal. O que importava era o impacto, as vidas mudadas, os sonhos tornados possíveis. No 5º aniversário, eu fiz outro discurso. Desta vez, não estava nervoso. Há 5 anos estive neste mesmo local e falei-vos da bancada do meu pai, do sonho que começou tudo. Hoje quero falar-vos do que esse sonho se tornou. Olhei para a multidão, alunos passados e presentes, membros do staff, família e amigos. A Inês, agora com 13 anos, sentava-se entre Sofia e a dona Margarida, que se tinha tornado uma avó não oficial para todos na academia. Formamos 412 mecânicos. Abrimos 3 campos. Fizemos parceria com todos os principais fabricantes do mundo. Por qualquer medida, somos um sucesso. Fiz uma pausa. Mas não é por isso que estamos aqui. Não estamos aqui para celebrar números. Estamos aqui para celebrar pessoas. Para celebrar o que acontece quando alguém, a quem disseram que não consegue, de repente percebe que consegue. Quando alguém que era invisível finalmente é visto. A minha voz tornou-se mais forte. O meu pai costumava dizer que um bom mecânico não arranja apenas carros. Um bom mecânico arranja problemas, resolve quebra-cabeças, faz as coisas funcionarem quando outras pessoas já desistiram. Sorri. É isso que esta academia faz. Não ensinamos apenas as pessoas a reparar motores. Ensinamos-las a arranjar-se a si próprias, a acreditar em si próprias, a continuar quando toda a gente diz para parar. Olhei para a Sofia, que estava a chorar baixinho, com a mão sobre o coração. Há 5 anos, uma bilionária entrou na minha oficina e gritou comigo. Disse-me que eu era incompetente. Disse-me que era demasiado jovem, demasiado inexperiente, demasiado tudo. E eu disse-lhe para se calar. Risadas da multidão. Esse momento mudou a vida de ambos. Não porque eu arranjei o carro dela, mas porque nos arranjamos um ao outro. Lembramos um ao outro o que significava lutar por algo que importava. Arriscar tudo numa crença. Recusar-se a desistir, mesmo quando desistir era a escolha inteligente. Recuei do púlpito. É isso que esta academia representa. 2 pessoas partidas que se encontraram. 2 famílias que se fundiram numa só. 2 legados que se combinaram em algo maior do que qualquer um poderia ter sido sozinho. A minha voz baixou a quase um sussurro, mas todos ouviram. Quando 50 mecânicos disseram impossível, um disse vamos tentar. Quando toda a gente disse desiste, 2 pessoas disseram não. E quando o mundo disse que eles não pertenciam um ao outro,
Eles construíram algo que provou que o mundo estava errado. Levantei o meu copo. A cada aluno que já passou por estas portas, a acreditar que não era o suficiente, vocês são o suficiente. Sempre foram o suficiente. E agora têm as habilidades para o provar. Os aplausos foram ensurdecedores. Depois da cerimônia, depois dos brindes e das lágrimas e das celebrações, encontrei-me sozinho na oficina original. Aquela que tinha sido a oficina do meu pai, aquela onde tudo tinha começado. A Maserati Quattroporte Pérola estava no seu lugar de honra, rodeada de cordas de veludo e uma pequena placa que dizia: onde tudo começou. Quando 50 disseram impossível, um disse vamos tentar. Passei a mão pela guarda-lamas do carro. Ainda bonito depois de todos estes anos, ainda perfeito. Sofia apareceu ao meu lado, como sempre, lembrando sempre. Alguns arrependimentos. Pensei na pergunta, no medo e na dúvida, e nas noites sem dormir, no momento em que tinha arriscado tudo num problema que não tinha a certeza de que conseguiria resolver, em mandar uma bilionária calar-se e esperar para ver se isso me destruiria. Nenhum. Sofia encostou a cabeça ao meu ombro. Eu também não. Estávamos ali, juntos, na oficina silenciosa, rodeados pelos ecos de tudo o que tínhamos construído. Duas pessoas que se tinham encontrado no momento certo. Dois sonhadores que se tinham recusado a desistir. Lá fora, o mundo continuava a girar. Alunos riam nos corredores. Motores rugiam nas baias da oficina. A próxima geração de mecânicos aprendia as lições que o Roberto Santos tinha ensinado ao filho, que o Manuel Azevedo tinha ensinado à filha, que agora passariam para sempre. O legado estava seguro. O sonho estava vivo. E às vezes, isso era tudo o que importava. Porque 50 mecânicos tinham desistido de uma bilionária insuportável, mas um novato a tinha enfrentado e mudado tudo. Não por ser mais inteligente ou mais experiente ou mais talentoso, mas por ser corajoso o suficiente para tentar, honesto o suficiente para se importar e teimoso o suficiente para nunca desistir. Essa foi a verdadeira lição. Esse foi o verdadeiro legado e duraria para sempre. Ou pelo menos é o que espero. Nunca se sabe, não é? A vida é uma estrada cheia de curvas inesperadas. O que sabemos é o que construímos até agora. E isso vale a pena.